Deus abençoe, irmãos. É bom estar com vocês. Eu creio que, mais uma vez, meditar um pouquinho na palavra que é vida, que é alimento para cada um de nós. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Grande Criador, o Senhor é maravilhoso e dá oportunidade para nós de aproveitar de suas maravilhas. O Senhor é bom e dá oportunidade para nós aproveitarmos e usufruirmos de sua bondade. Aqui estamos pedindo que o Senhor ajude cada um de nós, que todo o povo que está nos ouvindo seja abençoado. Que nenhum espírito errado permaneça a nos ouvir. Mas aqueles que têm condições de corrigir, de acertar suas vidas, de pedir misericórdia enquanto é tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Quero usar apenas uma palavra hoje para meditarmos um pouquinho. Cear. Bem, nós devemos ver o sentido da palavra para que nossas reuniões de ceia também sejam aceitas por Deus em qualquer parte do mundo. Cear quer dizer tomar a ceia. Tomar a ceia é jantar à noite. Não é nem jantar de tarde, é jantar à noite. Isso o dicionário já ensina estas coisas. Eu creio que cada um de nós, pastores, é o que devemos aprender para colocar esta parte da ceia também em ordem, em toda parte. Nunca dê a ceia durante o dia. À tarde, só depois que o sol se põe. É um horário próprio para poder dar a ceia. Foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz na noite em que foi traído. Não no dia, na tarde, mas na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e deu graças. Então a ceia, estamos comentando isso para ajudar os pregadores a entender. Porque tem hora que você tem um grupo pequeno que quer dar a ceia, e não tem de dar ceia à noite, que é dar durante o dia. Então é melhor você não dar. É melhor você não fazer isso. Você vai fazer errado, para quê? Sabendo que está errado. Como que vai fazer uma coisa sabendo que está errado? Eu creio que é da agora para frente que estamos meditando nisso. Eu nunca falei tão claro, mas estamos agora orientando melhor, para que os irmãos possam dar a ceia, os pastores, os ministros e também a igreja tomar a ceia. Se você for dar uma ceia fora desse horário, o próprio grupo seu vai saber que você está errado. Então, para que isso? Reúne tudo num dia, uma cidade perto da outra, reúne. O pregador, se pode, gasta
ajunta esse povo num lugar só e faz a reunião para todos eles à noite. Se não pode ficar visitando e dando a ceia em todos os lugares, porque visita durante o dia, à tarde e não à noite, então deve reunir todos os grupos, reunir do ministério local de cada pastor. Isso é um dever de cada pastor. Fez até aqui, agora é bom não fazer mais, certo? Então, uma reunião que começa 5h30, por aí, 6 horas no máximo, começa uma reunião, logo pode, a ceia vai ser ministrada à noite, até que canta os hinos. O pregador tem seus 40 minutos para falar, então dá para depois tomar a ceia já por volta das 6:45, que é a noite, né? A partir das 6h30 já se considera noite, mas principalmente quando não é usado esse horário de verão, né? Parece que o horário de verão dá mais cedo, porque o sol está alto, né? Então aí tem que se prolongar mais um pouco. É melhor isso daí, porque esse é problema de região, certo? Problema de região, não é nem problema de religião, é problema de região. E poder você tomar a ceia, mas tomar na parte certa, que é a parte da noite, depois que o sol se põe, é o melhor. Então eu pensei em falar nisso e ver que sempre teve um tempo que Deus esteve com o povo. Você pode começar lá no Gênesis. Deus já deu a ceia para Abraão. Deus gosta disso. Cear, comer, jantar. Nós gostamos de almoçar juntos, né? Deus gosta de jantar. Ele sempre trouxe, foi uma ceia, uma janta, que é já à noite. É quando todo mundo está preocupado com suas festas, com suas orgias, com suas religiões, Deus tem uma ceia, uma verdadeira religião, certo? Um verdadeiro lugar para as pessoas se encontrar. Eu não estou falando isso apenas para você vir e comer do pão e beber do vinho. Estou falando porque o comer é a palavra, o jantar é a palavra. Muitas vezes nós nos preocupamos porque queremos ter as coisas naturais. Mas eu estou aqui para falar para vocês das espirituais. E sempre Deus tem, por incrível que pareça, Deus vem um homem e Deus tem um homem, certo? Ele vem e manifesta e dá a ceia. Ele fez isso com Abraão. Abraão tomou a ceia com Melquisedeque. Isto é uma grande obra de ter uma escolha de Deus. Se você notar a Bíblia, é que Melquisedeque levou pão e vinho. Então não é a gente, como ministros, trazer aqui o pão e o vinho, mas Deus trazer o pão e o vinho. O pão é a palavra, o vinho é o estímulo da revelação, diz o profeta. Para quem tem estudado a mensagem sabe, ele fala isso no 3º selo. Então a gente precisa de comer com Deus. E reconheça, meus irmãos, ainda que o mundo não vai reconhecer isso. Todo o tempo Deus comeu com uma pessoa. Certo? Todo o tempo. Aí quando você dá, mas veja Jesus, e ele fez com 12, mas você tem que ver que é uma pessoa, foi só Jesus. Foi só Abraão. Os demais que formam o grupo com aquele personagem do dia, eles estão na mesma fé, comendo o mesmo alimento, porque tem aqueles que não formam o grupo com o homem do dia. O irmão Brana pregou sobre isso. O homem e o povo da hora. Ele falou sobre isso.
Mas tem uns que não descobrem. Eles não descobriram que Abraão era o homem do dia. Mas Ló também era homem. E Ló era parente de Abraão. Então não adianta você ser parente. Entende? Não adianta. Você tem que saber se Deus está dando a ceia para você. Ceia, o jantar à noite. Na noite escura do mundo em pecado, Deus vem te dar uma janta, uma palavra, uma mensagem, um alimento espiritual. Certo? É isso aí que eu quero focar, que é o importante. Mas havia Abraão e havia Ló. Mas Deus veio a Abraão só. O perigo das pessoas é delas não estarem com Abraão e reunirem com Ló. E Deus nunca esteve com Ló. E eles não estão preocupados com isso. Nós temos aí centenas e milhares de pregadores no mundo. O que eles querem é que você dê oportunidade para eles. Eles querem que você os reconheça. Enquanto a coisa é diferente. Os pregadores é que têm que reconhecer onde está o homem da hora. Os pregadores. Então, quem podia reconhecer Abraão? Mas tinha aqueles que estavam ao lado de Ló. Mas quem ficou ao lado de Abraão, que não fala muito sobre aqueles 318 servos que Abraão tinha, mas aqueles eram o grupinho mais feliz. Era aquele grupinho que estava com Abraão, e eles criam na mensagem de Abraão. Eles eram um com a mensagem de Abraão. Eles não ficavam dentro do grupo de Abraão. E como você pode ser servo de Abraão e querer mandar em Abraão? Você é servo de Abraão e quer que Abraão te reconheça. Você que tem que reconhecê-lo. O servo sempre é um escravo. Ele é um servo, ele é um escravo. Nós somos escravos do amor de Deus. Somos servos de Deus. Escravo do amor de Deus. Mas as pessoas, elas querem posição. Se cada um esquecesse de sua posição e começasse a perceber o que eu tenho que fazer, é estar onde está a ceia da hora. Onde está o alimento, o jantar de Deus da hora. Eu quero estar com essa pessoa. É uma pessoa, volto a bater nisso, é uma pessoa no mundo, irmãos. É uma pessoa no mundo. Foi Abraão sozinho. A família dele não contava, Deus até falou, sai da sua terra, da sua parentela. Deus não estava contando a família dele, porque Deus estava tratando com ele. Esses 318 servos de Abraão, eles reconheceram Abraão. Então eles podiam ouvir Abraão de manhã, de tarde, de noite. O que eles queriam é ficar com Abraão. E assim você vai vendo cada homem que Deus usou no passado. Sempre foi um, os outros tinham que estar com aquele. O problema nosso hoje, a gente tem encontrado aí obreiros que você não pode dar uma oportunidade para eles já querem que você reconheça, ele faz até deles um pastor, um evangelista, dá o nome de apóstolo para eles, de mestre. Eles não estão ceando, eles não estão com a mensagem da hora. Eles querem que a mensagem da hora os reconheça, enquanto eles, quem tem que reconhecer, a mensagem da hora. Você vê como que é? É tudo o contrário, mas é porque dá oportunidade, a gente dá oportunidade para cantar, dá oportunidade para falar. E as pessoas querem que você reconheça elas. Elas quem tem que reconhecer a mensagem, a ceia. O jantar que Deus está oferecendo para nós nesse tempo.
Quanto tempo o povo ficou perdido porque fugia de Abraão. Quem queria reunir com Abraão? Com Ló. Ló estava bem, Ló era um político, Ló estava em Sodoma. O irmão Brana diz que ele era o juiz da cidade, porque ele assentava na porta da cidade. As pessoas querem estar com Ló. A hora que o fogo cai, aí é tarde demais, filho. Mas eles querem estar com Ló, porque Ló está na política, Ló está tendo um partido. Eles querem estar com Ló. Esse é o problema. Eles não querem estar com Abraão. Elohim visitou Abraão. Não é Abraão que visitou Elohim. Elohim visitou Abraão. Isto é, Elohim vindicou aquela mensagem daquele dia, ao estar presente com Abraão. Não importava que Ló era o seu sobrinho, mas ele não pôde estar com o seu sobrinho. Chegou a hora da separação. É o que acontece com muitos Ló dentro da mensagem. Nós temos, mesmo na terceira etapa, nós temos tido muitos Ló. E o que tem que acontecer? Você acha que Abraão queria? Não. Abraão não queria, mas entre os pastores de Abraão e de Ló, eles não combinaram. E ao ponto que Abraão teve que dizer, vamos nos separar. Isto é, você crê numa coisa, esse daqui crê noutra. Vocês, ao invés de ser liderado por um homem, por um pensamento, alguém diz, eu não creio em homem. Filho, desde o início foi homem. Para começar, você é homem, você não crê nem em você mesmo. E não deve crer mesmo. Mas desde o início foi homem. Só que cada homem que Deus teve na terra, Deus não teve todos os homens que vocês conhecem. Deus não teve esses milhões e bilhões de pessoas. Não, Deus teve alguns homens. Nós temos as 7 eras da igreja, com milhões de pessoas dentro das 7 eras da igreja, mas Deus só teve 7 homens. Não adiantava o outro achar, eu quero. Não adianta você querer. Não adianta. Deus veio, o Espírito Santo escolheu cada mensageiro de cada era da igreja, porque em cada era da igreja estava tendo uma ceia. Deus estava jantando com Paulo, com Irineu, com Martim, com Columba, com Lutero, com Wesley. E nos Estados Unidos, Deus veio e jantou com Branham. Eu gosto dessas coisas, uma letrinha pequena, mas tem um significado para uma mensagem tão tremenda e simples. Tudo simples, você está ceando com Deus, porque Deus está ceando com você. Sabe por que nós temos o que temos? Sabe por que nós estamos tendo essa reunião? É porque Deus, não sou eu queria ficar na minha casa, ficar quieto em casa. Não sou eu, porque nós temos, Deus tem uma mensagem, e eu sou obrigado a levar essa mensagem. Entende? Eu sou obrigado a levar. Ele fala, eu não quero. Não adianta eu falar, eu não quero. Se tem que haver alguma separação, vai haver. Abraão não queria separar de Ló, mas de toda forma teve que separar. A gente não quer separar destes irmãos e irmãs que nós temos por todo o Brasil e no mundo. Nós não queremos separar daqueles que não dão certo com a palavra da hora. Eles falam mal da ceia, eles falam mal da janta que Deus está dando a esses barrigudos. Vamos entender, esses gorduchos, de tanto comer porcaria do mundo, denominacional, de tanto pertencer a um grupo e outro grupo, são os gorduchos que não servem para nada. Vocês têm que me entender que eu não estou falando da pessoa gorda, é os gorduchos espiritual, é aqueles que são gordo espiritual, não serve para nada.
quer fazer alguma coisa. Deus nunca deu uma ceia para você. Deus nunca te chamou, você queria que Deus te chamasse, mas Deus chamou Abraão. Coré, Datã e Abirão queria que Deus tivesse chamado eles, porque eles eram sacerdotes e eram da tribo sacerdotal, e Deus chamou um só daquela tribo. Só chamou, escolheu Moisés. A vara que reverdeceu, floresceu e deu frutos, também era de uma só, tinha 12, representando 12 tribos na presença da arca, na glória da Shekinah, só uma. Deus não é Deus de confusão. As 11 tem que ajuntar com uma, as 11 varas seca, tem que ajuntar com a que reverdeceu, floresceu e deu frutos. Porventura, você é tão incrédulo que não percebe que nesse tempo final Deus tem uma vara seca que reverdeceu, floresceu e está dando fruto. Eles não percebem isso, e Deus tem uma vara, Ele pôs todas as varas na presença da glória da Shekinah, mas uma reverdeceu, uma floresceu e deu frutos. As outras, não adianta, as outras têm que seguir aquela uma. Sempre Deus foi assim. Mas Ló não gostou daquilo e ficou na política. Mesmo Abraão. Tem hora que você liberta as pessoas da política, mas eles não tem jeito de ir atrás de você. A gente vê, Abraão foi lá, libertou Ló. Na guerra dos reis, ele foi lá e libertou Ló. Você pensa que Ló tinha vontade de estar com Abraão, ser agradecido a Abraão, meu tio, porque o senhor me ajudou, me libertou? Como o senhor conseguiu, através de enxadões, de foices oxidadas, entrar numa guerra, me libertar, trazer eu, minha família, meu povo, e deixar ainda em Sodoma? Tem uns que Abraão ajuda, mas eles têm que ficar em Sodoma. Eles não ouvem a mensagem para uma mudança, não foram chamados para uma mudança. Eles têm que ficar na Sodoma de hoje. Infelizmente é isso. Eu não quero que vocês tomem nada de propósito, eu quero que vocês mudem de vida. A questão é mudar de vida. A gente, quando a gente deve uma coisa, a gente só faz assim: fulano está pregando para mim. E é verdade. É verdade que o fulano está pregando para mim. Eu estou sabendo. E por que eu não conserto? Por que eu não passo a ser um servo de Abraão e não ser um líder? Ló queria ser líder. Mas Abraão não precisava de líder, Abraão precisava de servos. Deus hoje precisa de servos. Deus não está atrás de líderes. Você, pregador, obreiro, evangelista, pastor, que se diz profeta, apóstolo, Deus não está em busca de pregadores. Deus está em busca de servos que coma a ceia que Ele está ministrando no dia. Naquela noite que Ele vem dar a ceia, onde você estava na sua casa, com seus pensamentos. Eu sei mais do que isso. Ló também pensou de Abraão. Eu sei mais do que isso. Coré, Datã e Abirão pensaram de Moisés. Mas Deus só tinha um. Isso passa raiva no diabo. Isso enerva Satanás e os filhos dele. E se você olhar no mundo, você já olhou no mundo e viu que sempre um filme tem um líder? Sempre é um líder.
O índio tem que ter um líder. Não é todo mundo querer ser líder, não. Tem um líder, todo mundo tem que ser ovelha. Todo mundo tem que ser daquele grupo de Abraão. Todo mundo tem que ser servo de Abraão. Estou falando para vocês entenderem que nesse tempo final, todo mundo tem que ser servo de Brana. Não é, eu vou fazer igual Brana, não adianta. O que eu estou fazendo hoje, eu estou comendo uma ceia que Deus está dando hoje para nós. Eu estou te oferecendo uma ceia. Se tivesse mais, a gente pensa, Jesus falou, Pai, a gente vai orar para que o Senhor da Seara mande ceifeiros para a sua seara. Como é bonito isso. Ceifeiros para a sua seara. Mas ele tem uma seara só. Ele tem uma seara. E todo mundo tem que estar naquela seara, para aquela colheita. Todo mundo faz parte daquele plantio. O problema é que tem irmãos que não faz parte do plantio. Você pode pregar que você não ajunta eles nunca. Eles nasceram para viver sozinho e vão continuar vivendo sozinho e pensando que são águias. É falta de sujeitar-se à palavra do dia, a entender que Deus tem uma mensagem naquele dia, Deus tem uma liderança naquele dia, Deus tem um jantar. Só um jantar. Deus teve um jantar para os Estados Unidos. Era Brana que estava servindo. Deus tem um jantar. A palavra, a mensagem que estava sendo entregue, a ceia, que começou no entardecer. Deus sempre vem no entardecer. Na viração do dia o Senhor apareceu no Éden e os homens estavam despreparados. A Eva, o Adão. Mas foi na virada do dia. Sempre assim. No entardecer Deus aparece com uma mensagem e eles estão despreparados. Eles estão preocupados com outras coisas. Eu quero ser pastor, eu quero ser isso, eu quero ser, principalmente se for para receber dízimo, é comigo mesmo. Eu quero ser pastor. Ninguém quer ser obreiro. O obreiro, quando você dá oportunidade para ele, ele quer que você reconheça que ele tem um ministério de pastor. Porque ele já quer um cabide de emprego. Ele deveria pensar numa coisa: Deus sempre teve um no seu tempo. Irmãos, vocês entendem isso mais do que eu. Vocês lêem mensagens, vocês sabem. E vocês que têm saído do nosso meio sabem que é assim. Vocês teimam, mas sabem que é assim. Deus tinha mais do que Abraão? Não tinha. Abraão tinha 318, mas Deus tinha um. E quem não estivesse com Abraão, adiantava estar com Ló? Não adiantava, está perdido. Deus estava com Moisés, mas Deus nunca esteve com Coré, Datã e Abirão, que eram aqueles que queriam que fossem reconhecidos seus ministérios dentro do grupo de Moisés. Eles deveriam reconhecer o ministério de Moisés. Eles queriam que Moisés reconhecesse o ministério deles. Eles deveriam entender que eles não tinham ministério, que dentro daquele grupo, daquele dia, Deus escolheu um. E um dia Deus fez uma prova, disse: eu vou provar para eles quem é que eu escolhi. Você lê isso na Bíblia. Eu vou provar para eles quem é que eu escolhi. Reuniu lá, e a terra abriu a boca e engoliu todos eles. Ficou só Moisés. Eles deveriam saber. Desde a vara que reverdeceu, foi a vara de Arão, apontando que é o povo que tinha um ministério, não era o das outras tribos de Sacar, de Zabulon, Naftali, de Dan. Não. Os ministérios sairiam de uma tribo só. E assim vem vindo. E eles não perceberam. Mas Abraão era só. E quem ficou com Ló estava perdido. Tinha dois grupos. Hoje tem o grupo de Abraão. Hoje tem o grupo de Abraão e o grupo de Ló.
O grupo de Abraão é aquele que fica com a palavra da hora, que está jantando, uma janta que Deus está dando. Eu não estou dando janta para ninguém, eu estou comendo, eu estou jantando, eu estou ceando, eu estou participando, eu sou um dos seus servos. Mas ele veio dar ceia a Abraão, ele veio dar ceia aos discípulos. Eles tinham que reconhecer. Os 70 não reconheceram. Se os 70 tivessem reconhecido, eles tinham dobrado aquilo que Jesus falou e disseram para eles próprios, diriam para eles próprios: olha, nós estamos perdidos se nós não seguirmos este homem. Vamos seguir o que ele fala, vamos ouvir o que ele diz, mas não, nós não vamos crer assim, não. Moisés não falou assim. Aí você vai dizer certas coisas. Brana não falou assim. Moisés era como naqueles dias de Cristo. Moisés era o maior para eles, mas Cristo era o maior. Nos dias de Brana, Cristo é o maior para eles, mas Brana era o maior. E Jesus foi que falou: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Aquele é uma pessoa, é uma liderança, é um alimento, é uma ceia, é uma janta. Aquele que crê em mim fará, não farão, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para o meu Pai. Isso quer dizer, o que eu fiz está feito, mas tem que fazer uma obra maior, já não está comigo mais, é aquele que crê em mim. E Brana provou que creu nele, e fez, curou enfermos, ressuscitou mortos, mas criou esquilos também. O povo dos Estados Unidos quis ficar com Brana? Não. Quantos milhões de denominação tem nos Estados Unidos? No tempo do irmão Brana, ele falou que tinha 900. Pensa bem, hoje, 50 anos depois. No tempo do irmão Brana, tinha 900 denominações. 969. Ninguém queria ficar com o alimento do dia, o jantar que Deus estava dando, a ceia que Deus estava dando. Eles não quiseram prosseguir nas suas ceias, nas suas reuniões, nas suas indiferenças. Não vamos sujeitar a esse homenzinho de Kentucky, não vamos sujeitar a esse homenzinho de 7º grau, não. Que é isso? Nós somos homens formados, estudados. Agora, como vamos sujeitar aos pensamentos dele, às pregações dele, o alimento que ele dá? Por isso eles queriam que ele orasse pelos enfermos, aproveitar o dom e deixasse a parte da ministração da palavra para eles. Mas eles teriam que saber, homens imundos, que não puderam entender naquele dia que a mensagem estava com uma só pessoa. Eles queriam que aquela pessoa que tinha mensagem não pregasse. Você pensa, cada época é assim. Quem tem a mensagem, eles querem que não prega. Deixa para eles pregar. Foi assim com Gordon Lindsay, Ernie Baxter, né? Foi assim com eles. Falar de 2 só. Mas as centenas que existiam naquele tempo, que queriam que Brana os reconhecesse. Eles deveriam ter reconhecido Brana. Eles deveriam ter reconhecido a janta que Deus deu para os Estados Unidos. A ceia para eles, de coma. Só que você tem que estar separado de Ló. Você tem que estar só no grupo de Abraão, só no grupo de Brana. Porque o líder é um. É Brana, Deus em Brana. O líder era um, Deus em Abraão. O líder era um, Deus em Moisés. O líder era um, Deus Jesus. Por isso os 70 não quiseram. Até Judas mesmo diz: olha, eu vou fazer um pacto com os de fora. Tem os Judas no ministério que faz um pacto com o inimigo. E quanto vocês me dão? 30 moedas de prata. Eu entrego para vocês.
Agora vocês têm que entender que o inimigo é amigo. Se o inimigo fosse inimigo, mas o inimigo é amigo. A hora que o inimigo chegou, a hora que Judas chegou e viu aquele monte de gente ali, Jesus perguntou para Judas: a que vieste, amigo? O inimigo é o amigo de dentro da mensagem, é aquele que fala bem de você hoje e pisa em você amanhã. Esse é o inimigo, é o amigo. Cada vez que você fizer uma coisa dessa, lembra disso, essa mensagem tem que te acompanhar. Que hoje você é amigo dessa mensagem, amanhã você vai provar que você é o inimigo que estava dentro desta mensagem. E fazendo cada um de nós crer que você é amigo. Enganando os próprios irmãos, deixa fazer alguma coisa, lamentar de alguma coisa. Você encontra um irmão aqui, outro irmão ali, que vai condoer com os seus erros, condoer com a sua dor. Enquanto que a sua dor foi falta de entender a mensagem do dia, foi falta de respeitar o jantar que Deus está dando no dia que você vive. Você não respeita, você passa por cima, você quer ser reconhecida, reconhecido. Deus não quer reconhecer, Ele quer que você o reconheça. O problema é que as pessoas querem ser reconhecidas. Me reconheça, diga o que eu sou. Sabe por que eu prego? É porque é só isso que eu sei fazer. Eu prego. Não é porque eu sou, não é porque eu tenho. Eu tenho que entregar isso daqui. Isso me veio grátis. E eu vi que isto era o pão do dia, era a ceia do dia, era o jantar da noite no Brasil. Quando eu vi isso, eu comecei a comecei a comer com ele. Escuta, outra vez, eis que estou à porta e bato. Não vai ser aplicado individualmente, porque o profeta disse, isso é igreja. Mas você pode, diz no evangelismo, você pode aplicar isso daqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Na porta do seu coração também. Você pode aplicar isso. Estou à porta e bato, eu bato, te dando a ceia do dia, te dando a mensagem da hora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, ele não diz que você vai ouvir. De se alguém ouvir a minha voz é a palavra falada pelo profeta que Deus manifesta no dia para nós. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós não estamos aqui em busca de posição, nós estamos aqui porque Deus está ceando conosco. Não é tomando essa ceia aqui não, ceando a palavra do dia. Por isso o povo da mensagem, eles têm sido mais pentecostal do que da mensagem. Porque ao invés deles ver a ceia como a palavra do dia, eles acham que é uma obrigação precisa de tomar a ceia, e se o pregador não dá a ceia para eles, então não é pastor deles. Ceia é o jantar de Deus do dia, é a mensagem que Deus tem naquele dia, e você fica satisfeito com essa mensagem. Eu não tenho que ir atrás de Ló, eu não tenho que choramingar para ter alguém na rede social, para coitadinho do Osmar. Não, eu não tenho que choramingar, eu sou o que sou, eu tenho o alimento que eu estou comendo no dia, e eu sei que não fui eu quem fiz este alimento, eu sei que Jeová veio em carne e trouxe este alimento para nós. Ele veio em grana, ele veio no homem e trouxe esta mensagem, esse alimento do entardecer para nós. E olha que hora nós estamos vivendo. Desse entardecer, quando Deus vem, ele fica na noite com você. Do entardecer que ele veio nos Estados Unidos, ele ficou à noite com os Estados Unidos.
Ficou à noite porque ele depois pregou a mensagem Festa das Trombetas e disse, são 12 horas, é meia-noite, amigos. E primeiro faltava 3 minutos para meia-noite naquele filme dos judeus. Ele diz, mas agora é meia-noite, amigos. Essa é a ceia que eu estou te dando, é meia-noite. E qual é a ceia que tu me dás? O esposo está vindo. Aí vem o esposo. Sai de Ló. Sai-lhe ao encontro. Sai das denominações. Sai do seu próprio pensamento. O indivíduo fica aprendendo a vida inteira. Eles têm 10 anos dentro da igreja e ele sai sem saber nada. E como o diabo cega, principalmente os pregadores, o diabo cega o pregador, que ele vem na igreja e ele faz um trabalho e ele prega, e prega para isso, prega para aquilo, e o povo está tendo alguma coisa. Deixa ele sair para você ver, ele não tem nada. Um sai e diz, se eu continuar pregando novo nome, foi o Osmar que falou isso. Não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço. Sabe uma coisa? Eu vou voltar para a lama que eu saí. Eu saí da ressurreição isolada. Vou voltar para lá. Eu sempre andei sozinho. Eu sempre andei. Oh, mas é uma vergonha. Eu sempre andei sozinho, por isso que não sabe o caminho. Falta-lhe o guia, falta reconhecer a palavra do dia, falta reconhecer o alimento da hora, para você cear e ficar satisfeito. Eu estou satisfeito, eu creio nessa mensagem, estou satisfeito. Se eu pular, eu estou satisfeito. Se eu não pular, eu estou satisfeito. Se eu chorar, eu estou satisfeito. Se eu não chorar, eu estou satisfeito. Eu sei que essa mensagem, ela é verdade. As pessoas querem sentir algo. O irmão Brandes uma vez foi o sentimento, agora é sua palavra. Porque uma vez eu alimentava por sentimentos, agora não, agora é a palavra. E eu sei qual a palavra que Deus deu. Meus irmãos, eu estou certo que a palavra, a ceia que Deus veio e deu para nós do ano 2000 para cá, esse é o nosso entardecer. E estamos comendo uma ceia à noite. Estamos comendo aí um jantar de Deus, a sua palavra, para saber, a era terminou, o último eleito já entrou, o Cordeiro saiu do trono, a era da graça acabou. Quando que os judeus queriam que a era da lei acabasse? Nunca! Porque eles achavam que a lei era maior, mas a graça era maior. Isso é claro na Bíblia. Mas quem é que quer que a graça acabe? Ninguém quer, porque acham que a graça é maior. Não, mas a Bíblia mostra que a revelação é maior. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Obras maiores, revelar os selos que Jesus não podia revelar no seu dia, revelar 7 trovões que Jesus não podia revelar no seu dia, revelar seu novo nome, que Jesus não podia revelar no seu dia. Então, eu tenho tudo isso, meu Deus, quando as pessoas não querem vir no meu jantar, na minha ceia, onde eu sei que Deus está tratando conosco, Deus está dando alimento, e vocês que conviveram conosco um tempinho, vocês sabem que isso é verdade. Só que vocês deixaram o diabo tomar conta de vocês, porque vocês queriam popularidade, vocês não queriam que ninguém fosse maior que vocês. Vocês acharam que vocês têm alguma coisa, e vocês não têm nada, são desgraçados, cegos, nu, infeliz, diz a Bíblia. Esse é o problema. Não estou nervoso, mas para falar algumas verdades, parece que você tem que dar uma demonstração de agitado, de nervoso. Mas pega Jesus com a zorrague na mão. Você quer Jesus no monte? Pode. Se você quer Jesus quando ele pega uma zorrague, um molho de cordas,
e vê se Jesus bateu em membros. Irmão, eu te garanto, Jesus bateu, foi nos pregadores. Naquele dia, ele desceu o rei, desceu a corda, o azorrague. Eles pensam que Jesus é só amor, filho. O amor está aqui, ó. O amor é a palavra do dia. Quando você não come a palavra do dia, o azorrague come no seu lombo, no meu lombo. O azorrague, a palavra que Jesus disse: vocês estão fazendo a casa do meu pai um covil de salteadores. Eis que vocês fazem da casa do meu pai. Vocês querem mandar, vocês querem mudar o sacrifício, mas eu sou o sacrifício. Naquele dia era ele, mas eles estavam vendendo pombinho que apontava para ele. Eles estavam vendendo ovelhas que apontavam para ele. Tudo ali dentro do templo. Suas pregações de pombinho, de Espírito Santo. Suas pregações de ovelha, de Messias. Jesus desceu o rei neles. Eu sou esse pombinho aí. Que o pobre não tem cordeiro, mas tem um pombinho. Tem uma rolinha para poder morrer para ele, ter sangue sobre ele. Então agora eu sou esse cordeiro. Eles não quiseram aceitar, mas ele era a ceia do dia. Ele era o jantar daquela noite. Jesus, na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão, tendo dado graças. Tomai e comei, isso é meu corpo, partido por vós. E vocês devem lembrar disso, 7 eras da igreja, não haverá mudança, 7 eras da igreja, mas quando vier o 7º anjo, ele vai revelar coisas que eu, Jesus, não posso revelar. Aquele dia e hora eu não sei, porque vai acontecer. O Pai deixou isto guardado para o dia, é um mistério para o dia. O dia para pregar o novo nome. Deus diz para Brana: não diga nada a ninguém, não diga nada, porque hoje eu chego e digo, sabe, hoje é o dia. Hoje é o dia de se pregar o que o William Brana não pôde pregar. Aí alguém vem e diz: você quer ser maior? Quer ser maior? Não. Aí eles queriam dizer: Brana, você quer ser maior que Jesus? Não quero ser maior. Ele falou que um creria, que eu creio. Ele diz: na voz do 7º anjo seria revelado o mistério, não do 8º, não do 9º, não do 10º. Mas nos dias da voz do 7º foi Brana, e até hoje eles estão amassando barro para o diabo, para Faraó. E não pode se libertar, não pode sair do Egito da mensagem que eles estão. Eles estão no Egito. Eu creio na mensagem, mas estão no Egito. E aí vem um Moisés para os libertar. Sempre assim, vem um Cristo para nos libertar, vem um Brana para nos libertar, vem um João com a mensagem para nos libertar, libertar das garras do faraó do dia, dos homens prepotentes que nós temos aí nas denominações e dentro da própria mensagem. Deus manda um João ninguém. Obrigado, Senhor, por mais este momento de desfrutarmos da bênção da sua palavra. O Senhor sabe que nós não somos nada. Estamos aqui para cumprir sua palavra. Estamos aqui para jantar nessa noite com o Senhor. E eu te dou graças por esta janta que foi preparada para nós, para essa mensagem hoje. É uma janta, estamos tomando a ceia, estamos jantando nesta noite, quando o Brasil está às cegas, apalpando aqui e ali, política e religiosamente, cegos, nus, infelizes e não sabem. Mas aqui está a sua palavra, sua mensagem para esse dia. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos como o Senhor ajudou. Abraão teve 318 servos, o Senhor ajudou. O Senhor veio na terra, o Senhor teve 11 discípulos. Senhor, o Senhor veio nos dias de Brana
E o Senhor teve Brana, e aqueles que creram, e logo eles morreram, porque não podiam ficar mais tempo aqui na terra, porque a mensagem que eles tinham era do próprio Brana, que tinha morrido. Aí eles morreram juntos. E agora, Pai, o Senhor tem nos dado graça para ter esta mensagem que o Senhor pregou, que o Senhor despertou, e veio no ano 2000 e nos deu uma ceia. As pessoas não entendem, mas estamos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.